Podem vir. Podem chegando. A gente tem tido esse costume de compartilhar a palavra de Deus às crianças, porque o lugar das crianças é no culto, é ouvindo a palavra do Senhor, é tendo essa palavra ministrada na pregação, não apenas para os adultos, mas para todas as famílias, todas as pessoas presentes que são chamadas a adorar ao Senhor. E eu queria, crianças, começar fazendo uma pergunta através do texto da Bíblia, que se encontra lá em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 11, que faz a seguinte pergunta: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Preste atenção na pergunta. Se você fosse pai ou mãe aqui, quando você estiver lá, estiver mais velho, e você for papai e mamãe, e seu filho chegasse para você ou sua filha e dissesse: pai, me dá um peixe, você daria o que para ele? Uma cobra? Você daria uma cobra para o seu filho? Você daria o peixe. Porque ele pediu um peixe. Daria um tigre. Olha aí. Quem mais daria alguma coisa assim diferente? Eu daria um cachorro. Daria o quê? Um livro. Ela daria um livro. Veja só, uma menina está morrendo de fome, né? O livro é muito bom. Continue pensando assim. Pronto. Mas quando Jesus ele começa a contar essa história aqui para os seus ouvintes, para as pessoas que estavam ouvindo aquele ensino dele, ele quer chamar a atenção para alguma coisa. E ele continua fazendo perguntas. Ele diz assim: ou você daria, se você fosse um pai, um escorpião? Quem é que já viu um escorpião? Já viu? Você daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Já pensou? Um filho chega para o pai e diz assim: pai, estou com fome, faz aquele ovo gostoso aí que o senhor sabe fazer. Aí o pai chega com aquele escorpião assim, com aquela pinça que fura a pessoa. Agora, se um pai dá uma cobra e um escorpião para o seu filho, ele faz isso por quê? Para o bem? Para o mal. Veja que coisa séria. E que pai é esse que faz o mal para o filho? Hã? O pai, olha, diz assim, o pai que foi possuído por um espírito ruim, né? Veja só, porque Jesus, ele continua o texto dizendo: olha, se vocês que são maus, porque o ser humano ele tem pecado, não é verdade? Todo mundo aqui é pecador. Quem é pecador aqui, levanta a mão. Pronto. Se vocês são maus, são pecadores, e sabem dar coisas boas para os filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo, aos que lhe pedirem. Veja o que Jesus está dizendo. Até um pai muito maluco, um pai muito ruim, se o filho lhe pedir um pão ou lhe pedir um ovo, ele vai dar um pão e vai dar um ovo, mesmo ele sendo mau. Ele vai dar uma coisa boa para o filho só porque ele é pai. Então Jesus diz assim: agora imagine o melhor pai do mundo, Levi. Imagine, vai pensar o pai dele, lógico. Agora imagine o melhor pai do mundo. Quem é o melhor pai do mundo? Deus. Vocês são feras, vocês sabem direitinho, vocês têm aprendido em casa, têm aprendido na igreja, que Deus é o Pai de amor. E Deus, sendo o melhor Pai do mundo, Ele nos incentiva a pedirmos a Ele aquilo que realmente a gente precisa. Você já experimentou pedir alguma coisa a Deus? Quem aqui já pediu alguma coisa a Deus orando? Todo mundo aqui ora? Todo mundo aqui ora? Você já pediu muitas vezes coisas a Deus? Eu primeiro leio a Bíblia e oro de noite. Aí
César está dizendo que primeiro ela lê a Bíblia e depois ora. Isso é muito bom, isso é uma dica para todos nós, porque a nossa oração ela vai ser baseada na Bíblia. E o que Jesus está querendo mostrar para os seus ouvintes aqui é algo muito simples. É algo muito simples. Deus ama tanto vocês que Ele está incentivando vocês a orar mais, pedindo coisas boas, pedindo aquilo que faz bem realmente para vocês. E a Bíblia vai falar que Ele vai dar algo que é a melhor coisa do mundo. A gente pensa que a melhor coisa do mundo é a gente ganhar aquele presente que a gente sempre quis ganhar. No Natal, não é? Muita gente aqui está esperando ganhar aquele brinquedo que você disse desde o ano passado para sua avó, para o seu avô, para sua mãe, para o seu pai, que você queria aquilo, você está esperando até hoje. E você acha que esse é o melhor presente que você pode ganhar. Mas sabe qual é o melhor presente que você pode ganhar? É o próprio Deus. Veja o que o texto diz. O Pai Celeste, Ele vai dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, eu quero dizer para vocês, crianças, nessa noite, peçam a Deus. Peçam aquilo que vocês precisam. Peçam aquilo que vocês querem, aquilo que faz bem para a vida de vocês. Mas saibam de uma coisa. Deus ama tanto vocês. Ele é um Pai de amor, de um amor tão grande, que o que Ele quer dar de verdade para vocês é dele mesmo. Ele quer encher a vida de vocês com o Espírito Santo. Isso significa que quanto mais nós temos intimidade com o Espírito Santo, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, as coisas ruins, os pecados que vocês disseram aqui que tem, eles vão saindo, e o que entra no lugar do pecado na nossa vida é o reino de Deus. São as coisas boas de Deus, que vão fazendo algo que a Bíblia chama de santificação. A melhor coisa que a gente pode pedir a Deus é santificação. Sabe o que é santificação? Ele está perguntando aqui, o que é isso? Santificar é cada vez mais a gente se tornar parecido com Jesus. A gente ter cada vez mais da presença e do poder de Deus agindo dentro da gente. Mesmo você sendo criança, mesmo em qualquer idade da sua vida, se nós pedirmos, Ele nos dá o Espírito Santo. Então, Deus nos ama. E o melhor presente de Natal, ou de qualquer fase do ano, que a gente pode pedir para Ele, é da sua própria presença agindo dentro de nós. Amém? Vamos orar antes de vocês voltarem? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos ensina o caminho. Ensina aos pequeninos, ensina aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos idosos. Ó Deus, e Tua palavra, nesse breve momento aqui, nos mostra, sonda o nosso coração e nos mostra que muitas vezes o nosso coração está tomado por desejos pequenos, desejos inferiores. Abre os nossos olhos para que a gente veja o tamanho do Pai de amor que nós temos, que pode nos dar, dentre tantas coisas, a melhor de todas, do Seu Espírito Santo. Nos ajuda a pedirmos mais da santificação que vem do alto. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar, os pais vão direcionar vocês para as salinhas. Hoje nós teremos sim salinhas, só nos dias de ceia que nós não temos. Meus irmãos amados, vamos continuar a exposição da palavra de Deus. E eu queria começar pontuando, falando um pouco sobre a nossa época, sobre essa geração que a gente vive, que é uma geração tomada por insegurança. É a geração, ou é a fase, ou são
esses últimos anos que nós temos vivido são tempos de muita ansiedade e de muito pânico. Essas duas palavras, ansiedade e pânico, se tornaram muito familiares para a gente, não é, Edilene? Esses dias, esses anos que se passaram, tanto os conselheiros bíblicos, como nos consultórios de terapia, as pessoas passaram a chegar com crises, com falta de ar, com taquicardia, suando frio, no meio de uma atividade corriqueira, de repente, aquela situação tomava aquela pessoa e aquela pessoa pensava que ia morrer. Quantas pessoas foram socorridas, foram parar na Unimed, achando que iam morrer, e depois dos exames, do eletro, o médico olhava e dizia: você não tem nada. Mas eu senti tudo. De onde veio tudo isso que eu senti? Nós estamos vivendo, queridos, as consequências de um mundo independente, de um mundo sem Deus, e essas consequências, elas emergiram diante de todos, porque desde séculos atrás, através de visões como o materialismo, Deus foi sendo colocado de lado na sociedade, e muitos buscam Deus em alguma religião, mas por razões muito mais utilitárias, razões pragmáticas, e na hora H, na hora da tribulação, muitos não sabem, não têm onde se firmar, e são assaltados por muitos temores no coração. E eu não estou dizendo que isso acontece na vida dos descrentes, mas isso também acontece na vida de crentes, porque crentes também estão em processo crentes estão em processo de santificação. Eles ainda não alcançaram a perfeição e muitas vezes são tomados por muitos temores. O ser humano, ele sabe que não tem condições de prover para si o amor e a segurança que tanto precisa. Nós precisamos sim, irmãos, de amor, um amor constante, eterno e firme. Nós precisamos de segurança, sentirmos seguros na vida, sabermos que estamos com os pés firmados numa rocha. E nós só encontramos isso em Deus. Nós já sabemos disso, porque conhecemos a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós, buscando pouco ao Senhor, lendo pouco a sua palavra, se deleitando pouco em Cristo, nós sentimos essa insegurança. Nós, assim como o mundo, que se encontra muitas vezes perdido, nós somos também, em alguns momentos, em alguns instantes, nós passamos a nos parecer com o mundo e passamos a padecer como se não tivéssemos a nossa rocha, como se não tivéssemos o nosso amor firme e constante, que é o nosso Deus, como se não tivéssemos a segurança total e absoluta no Senhor Jesus. Então, diante de tudo isso, irmãos, nesse último domingo, antes do Natal, eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre o amor do Criador, sobre o presente de Deus para nós, que nos faz vencer os nossos temores mais profundos, os temores mais profundos da nossa alma. E eu convido você a abrir a palavra de Deus em Romanos 8, a partir do versículo 31, até o versículo 39 de Romanos 8. Eu não ouço mais o barulho das Bíblias abrindo, né? Era o time, né, para a gente saber, né? Quando parava o barulho das Bíblias, aí a gente continuava. Deve ser porque tem na projeção, não é isso? A partir do versículo 31, a palavra de Deus diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, diante da Tua palavra nós estamos e rogamos, Pai, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que a exposição da Tua palavra seja fiel, que Cristo seja glorificado, que a Trindade Santa seja reconhecida na sua providência, no ato de amor do Evangelho ministrado ao Teu povo, que redime toda a criação. Abre os nossos olhos, ó Deus, fala conosco. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto dessa carta é o apóstolo Paulo desejando levar o Evangelho de Cristo, porque ele foi marcado por esse Evangelho. No momento em que ele se sentiu perdido, literalmente cego, por ser perseguidor do Evangelho do Senhor, Deus derruba Paulo, põe uma cegueira nele, ele ouve a voz de Deus falando com ele, e ele tem uma conversão. E aquele Evangelho, ele restaura a vida daquele homem que era perseguidor da igreja. Ele é batizado, ele volta a enxergar, cai como escama dos seus olhos, e ele dedica toda a sua vida, por ordem de Deus, a falar do Evangelho, a falar do amor de Deus ministrado à sua vida, mas que esse amor não era só para a sua vida, era para a vida de todos os eleitos de Deus espalhados pela terra. O apóstolo Paulo, então, ele escreve essa epístola à igreja de Roma. Ele deseja que essa igreja se torne parceira na missão. Essa igreja, ouvindo sobre a profundidade do Evangelho, sobre o poder de Deus para alcançar não apenas judeus, mas alcançar pessoas de todos os povos e todas as línguas. Aquela igreja, entendendo isso, se tornasse parceira na sua missão, enviasse com autoridade o apóstolo Paulo e também sustentasse aquela missão. Então, o apóstolo Paulo, explicando, ele não faz um apelo emocional àquela igreja, ele não faz um apelo cheio de apelações para sensibilizar aquela igreja, mas ele faz uma coisa só, ele expõe como o Evangelho é profundo, como o Evangelho é poderoso, como o amor de Deus é largo e eficaz na vida daqueles a quem Deus alcança. E ele vai falando sobre isso a cada capítulo dessa carta, que a gente vai estar estudando aqui em 2022. Se prepare para conhecer mais profundamente aí a carta aos Romanos. Então, quando chega no final do capítulo 7, se você lembra bem essa carta, o apóstolo Paulo, ele expõe aquela luta famosa que ele trava contra a sua própria carne, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, ele termina praticando o mal. E ele diz: miserável homem que sou, eu sou um pecador, quem me livrará do corpo desta morte? E aí a gente pensa que a cena acaba ali, mas você precisa continuar
o capítulo 8 da carta, que é esse capítulo aqui que a gente está trabalhando hoje. E é exatamente no capítulo 8 que o apóstolo Paulo mostra o triunfo do Evangelho sobre a nossa carne, sobre as consequências do pecado, sobre o pecado, mas também sobre as consequências do pecado na nossa vida. E consequência de pecado na nossa vida são os temores que eu falei, são as ansiedades, é toda a insegurança que a gente vive nesse mundo, todo o medo que nos toma. O apóstolo Paulo ele mostra que o Espírito Santo, porque os versículos anteriores, a perícope que a gente leu aqui, vão falar sobre o ministério do Espírito Santo neste Evangelho, nesta boa notícia que nós recebemos e que foi salvadora a nós. O Espírito Santo ele age poderosamente na vida dos crentes, na vida da igreja. E isso também é amor de Deus. Até que Paulo transborda em palavras de exultação. Você vai perceber isso lendo o capítulo inteiro. E então ele chega no versículo 31. E depois de toda essa exposição do Evangelho, que ainda vai continuar nos próximos capítulos, ele dá como que um brado de louvor, ou como que uma poesia que sai dos seus lábios. Ele diz: que diremos então à vista destas coisas? Ou seja, à vista deste Evangelho tão profundo e poderoso que acaba com os nossos medos, que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus providenciou o Evangelho na nossa vida, quem desfará, o Evangelho poderoso, que de uma vez por todas, chegou graciosamente em nossas vidas. Se eu fosse dar um spoiler dessa pregação de hoje, eu diria da seguinte maneira: se por amor à igreja, Deus enviou o seu Filho ao mundo e deu o seu Espírito à igreja, garantindo a ela vida eterna, por que temer qualquer coisa nesta vida? Se Deus providenciou tudo isso, por que nós temos tanto medo? Então, irmãos, diante disso, eu quero pregar nessa noite no seguinte tema: o amor que vence o medo. O amor que vence o medo. Mas o amor vence o medo de quê? Segundo essa porção das Sagradas Escrituras que nós estamos expondo aqui nessa noite. Eu quero começar dizendo que o amor, ele vence o medo da escassez. Olha aí, volte seus olhos para o versículo 32. O amor vence o medo da escassez. E aqui não pense só em escassez de coisas materiais. Pense na maior escassez que nós sofremos, que é a escassez no nosso coração. A escassez de coisas profundas na nossa alma, de coisas interiores. Eu falei aqui para as crianças a respeito da santificação, de nós pedirmos ao Pai e Ele nos dá o Espírito. Muitas vezes nós vivemos como pessoas escassas espiritualmente, porque nós não nos deleitamos, nós não abrimos mão do nosso pecado para que o Espírito Santo reine em todas as áreas da nossa vida. Então ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que texto poderoso, não é, irmãos? Ele não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou. Será que ele não vai nos dar graciosamente todas as coisas? E eu penso aqui, queridos, que em termos de poupança, nós sabemos muito bem guardar no banco as nossas economias, não é verdade? Aliás, alguns sabem mais do que outros, né? Tem alguns que guardam só por um tempinho e
quando acontece dele desejar alguma coisa que está em promoção, aquela poupança parece que vai embora, não é verdade? Mas muitas vezes a gente termina conseguindo, e a gente guarda durante um tempo aqueles recursos, para quem sabe um dia, na hora de uma necessidade, a gente usar aquilo que a gente está poupando. Mas Deus foi tão generoso conosco, irmãos. Deus, ele teve um coração tão grande. Ele teve um coração de pai. E você que é pai aqui, você sabe disso. Pai, deixa de almoçar para que o filho almoce. Pai, ele deixa de usufruir daquilo que até aquele momento era dele. Mas o seu filho pede naquela hora e o filho nem sabe que aquilo era do pai. E aquele pai, sem dizer nada, ele abre mão daquilo que é dele e dá aquilo para o filho. E sabe de uma coisa? É bom demais. É bom demais. Por mais que você perca, quando você dá algo a quem você ama, a alegria é muito maior. Jesus já disse isso, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Ele deu do seu tesouro maior. E ele deu o seu tesouro maior, não para que ele tivesse uma vida de prazeres aqui na terra. Sim, Cristo viveu uma vida de deleite na presença do Pai, enquanto viveu. Cristo soube fazer relacionamentos, ele soube amar os seus discípulos, sim. Cristo sempre foi feliz. Não havia tristeza por causa de temores, por causa daquilo que assalta o nosso coração quando nós não confiamos em Deus. Cristo sempre foi pleno. Mas isso não significa que Cristo não sofreu. Cristo sofreu muito. E sofreu mais do que qualquer um de nós. Quando esse texto diz que Deus entregou o seu filho, ele não poupou o seu filho, significa também que ele não poupou o seu filho de todo o sofrimento que ele deveria passar. E sabe por que ele fez isso, irmãos? Ele fez isso por amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Foi por amor, irmãos. O evangelho aconteceu no mundo. A salvação veio a nós por amor. O Espírito Santo nos foi dado por amor. Nós hoje somos sustentados dia após dia por Deus, por amor. Cristo veio, nasceu nesse mundo, como celebramos no Natal, mas não apenas isso, ele viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, porque Deus nos amou em Cristo Jesus. Por causa do seu amor por Cristo Jesus, nós também fomos amados por Deus. E a pergunta que o próprio texto faz é: será que depois dele ter dado do seu melhor, daquilo que nada se compara, será que depois dele ter dado o seu próprio filho, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A lógica aqui é do maior para o menor. Se ele deu o top, será que ele não pode dar coisas menores? É claro que Deus pode nos dar, que Deus é dono e tem poder para nos dar todas as coisas. Mas lembre-se, as coisas que o Evangelho tem por preciosas, as coisas que o Pai que verdadeiramente ama tem por precioso para o seu filho, não são coisas que vão corromper o seu filho. Não são coisas que vão simplesmente satisfazer os caprichos do seu filho. Não. São as promessas do Evangelho. É disso que está sendo tratado aqui. As promessas do Evangelho, elas serão dadas
à igreja. Elas serão dadas ao seu povo. Deus pode nos dar de todas as coisas. Pode nos dar recursos espirituais. Ele pode nos dar a santificação sobre a qual nós tanto lutamos, sobre a qual nós choramos por causa dos nossos pecados, porque queremos nos ver livres de características nossas que nem nós aguentamos. Ele é poderoso. O poder que ressuscitou Cristo é o mesmo poder que nos santifica. E nós não podemos dizer que não podemos mudar. Nós podemos mudar com o poder da ressurreição de Cristo, que opera em nós de forma amorosa, porque o Pai de amor nos dá a santificação. O Pai de amor nos dá o amparo emocional que precisamos, a alegria, o fruto do Espírito no nosso coração. Se nós sofremos, se eu e você sofremos por ansiedade e medo, ou por pânico, e nós sofremos sim, irmãos. Aquela pessoa da cena que eu falei aqui, do hospital, fui eu. E passei quase um ano dessa maneira. E Deus vem e socorre, porque Deus é poderoso. Porque o poder da ressurreição opera na vida dos seus filhos. Lucas 11, de 11 a 13, que nós lemos aqui para as crianças, diz: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede ovo? Ou se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós cremos nisso. Nós cremos na promessa do Evangelho do Senhor. Nós cremos, inclusive, que Deus tem preparado para nós o fim de todas as nossas aflições, o fim de toda a nossa luta contra o pecado, o fim da morte física. Deus tem preparado, por causa do Evangelho e por causa do seu amor ao seu Filho e a nós, Deus tem preparado novos céus e nova terra, onde estaremos para sempre na presença do Pai amado e da Trindade Santa. Então essa é a primeira coisa, queridos. O amor vence o medo da escassez, daquilo que falta em nossa vida. Mas em segundo lugar, o amor vence o medo da condenação. O amor vence o medo da condenação que muitas vezes nos assalta. Que muitas vezes nós paramos em algum momento da nossa vida e pensamos: meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Será que, com tanta fraqueza na minha vida, com tanta luta que eu venho vivendo, será que eu realmente sou de Deus? E aquelas vozes assaltam o nosso coração, e nós ficamos, por alguns momentos, instáveis, achando que a rocha não é mais rocha, e a gente fica com medo, a gente é tomado por temores em muitos momentos da nossa vida. Mas o amor declarado no Evangelho, nessa obra palpável chamada Evangelho de Cristo Jesus, ele vence o medo da condenação. Veja o que diz o versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em outras palavras, qual é o promotor? Qual é o advogado de acusação? Não sei nem se eu posso usar esse termo dessa maneira. Qual é o acusador que, por mais inteligente que seja, que por mais que ele faça uma peça judicial extremamente bem feita, quais são os termos que vão desfazer o julgamento, a sentença dada pelo reto juiz? E sabe qual foi a sentença dada pelo reto juiz? A sentença é:
perdoado. Não, mas e se isso? E se aquilo? E se eu fizer tal coisa? E se? Lembra a primeira pergunta? Que diremos? O que é que nós diremos diante dessa salvação? Qual é o argumento que eu e você usaremos? Porque muitas vezes a promotoria somos nós mesmos, nos acusando. Nós somos os nossos próprios algozes em muitos momentos da nossa vida, achando que fazendo esse movimento de autocomiseração, nós chamaremos a atenção de Deus. E Deus vai dizer, olha que coitadinho do meu filho, sabe? Eu vou cuidar dele agora, eu vou dizer que amo ele, só porque ele se apresentou como coitadinho diante de mim. Não, não é assim que funciona. Não foi assim que nós fomos salvos, irmãos. Não é acusando a si mesmo, não é nessa caminhada de autocomiseração que nós somos salvos pelo Senhor. Nós somos salvos pelo Senhor por causa de uma sentença, por causa de uma vida perfeita que foi entregue ao reto juiz, no lugar da nossa vida imperfeita. Foi uma vida totalmente santa, que foi entregue a Deus, no lugar da nossa vida pecadora. O nome disso é justificação. A justificação faz com que nós não possamos ser acusados diante do reto juiz. Veja o que diz Isaías 50, versículo 8. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário que se aproxime de mim? Perto está aquele que me justifica. Ele está perto de nós. Ele está em nosso meio. Para falar de forma ainda mais profunda, Ele habita no meio do seu povo. Ele habita na sua igreja. Quem é páreo para aquele que nos justifica? Quem é que tem acesso a nós, que não esteja também na presença desse Deus? Sempre que alguém intenta algo contra nós, ele se depara com o reto juiz. Sejam demônios, seja o próprio diabo, seja uma pessoa acusadora, ou seja você mesmo, fazendo acusação a seu próprio respeito, você vai ter que encarar o reto juiz que diz, perdoado. Ninguém desfaz essa sentença. O Evangelho aconteceu de uma vez por todas. Esse é o amor de Deus. Por isso, pare de ouvir vozes. Pare de ouvir suas próprias vozes acusadoras. Pare de ouvir a voz do reino de trevas. Pare de ouvir a voz de pessoas más. E só ouça uma voz. A voz do Espírito Santo de Deus, falando da Bíblia ao seu coração. Então, queridos, em segundo lugar, o amor vence o medo da condenação. E em terceiro e último lugar, queridos, o amor vence o medo que temos de sermos abandonados por Deus em meio às tribulações. Vou repetir. O amor vence o medo que temos de sermos abandonados por Deus em meio às tribulações. Disso fala o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, Paulo ele já começa falando aqui que todo o evangelho que ele vem expondo até o momento, você pode muito bem chamar ele de amor de Cristo. Poderíamos também dizer amor do Pai que envia Cristo, mas também é amor de Cristo, porque Cristo, quando obedece ao Pai e vem, Ele também nos ama.
Ele ama o seu povo, assim como o Pai ama o seu povo, assim como o Espírito Santo, que é enviado para habitar no meio da igreja, também ama o seu povo. E tudo isso é o Evangelho. É o Evangelho do amor de Deus. E a pergunta é: quem poderá nos separar do Evangelho do amor de Cristo? Esse amor sacrificial, esse amor indissolúvel, essa obra perfeita. Então, em seguida, Paulo começa a apresentar situações interiores e situações exteriores e mostra que elas são incapazes de nos separar do amor de Deus. Então ele diz na continuidade do versículo: será a tribulação ou a angústia? Ou seja, serão coisas interiores que acontecem conosco? Será que é aquela sensação de que a gente está sufocado, de que a situação que a gente está passando não tem saída, e a gente vai ficando aflito com aquilo que está acontecendo ali com a gente? Será que são as tribulações que vão nos separar do amor de Deus? Será que é a angústia que toma o nosso coração? O medo? Muitas vezes aquela tristeza profunda, que só quem sente sabe como é, que vai lá como uma agulha no fundo da alma, e a pessoa quer se livrar daquela angústia. Será que essa angústia, o significado dela é: não tem jeito para você, nem o amor de Deus dá jeito na sua vida? Será? Será que são fatores externos, como perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Será que essas coisas aconteceram na vida da igreja? Será que se a igreja de Casa Caiada começar a ser perseguida, literalmente, será que quando pessoas começarem a ser presas ou proibidas de viver o Evangelho, proibidas entre aspas, não é? De viver o Evangelho, será que nesse momento, para preservar a nossa própria vida, o Evangelho vai ser desfeito? E nós vamos conseguir nos separar do amor de Deus e vamos nos desviar do Senhor? Será que isso vai acontecer? Será que a fome, uma escassez tão grande de coisas materiais na nossa vida, que quando a gente estiver no momento mais triste da fome, porque a fome é triste, nós vamos terminar abandonando Deus e não vamos ver o amor de Deus sendo ministrado a nós? Será? Será que a nudez, que também é essa escassez que leva uma pessoa a não ter nem o que vestir? Será o perigo? Será a espada, a ameaça de morte que pode vir contra nós ou contra a nossa própria família? Será que essas coisas vão nos separar do amor de Deus? Ele já deu a resposta antes. Ele diz, aliás, irmãos, ele pergunta antes: quem nos separará do amor de Cristo? E o fato, queridos, é que Deus, Ele nos ama exatamente em meio a estas tribulações. É como se estas tribulações, elas fossem o palco do amor de Deus pela sua igreja. Assim como as tribulações foram o palco do amor de Deus para com o seu Filho Jesus Cristo. Cristo não deixou de ser amado por Deus diante de tudo aquilo que Ele passou. Muito pelo contrário. Ele foi muito amado. Ele foi amparado pelo Pai. Ele foi amparado pelo Espírito Santo de Deus. E só houve um momento que Deus precisou desamparar o seu Filho. Foi no momento lá na cruz do Calvário. No momento em que Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele precisou ser desamparado por um momento, para que nós fôssemos amparados por toda a eternidade, começando do dia que você conheceu Jesus. Cristo em um momento foi desamparado, mas nós, Igreja do Senhor, não seremos desamparados em nenhum momento da nossa vida. Por mais que nós cheguemos a falecer, por mais que passemos pela hora da morte,
Ali nós não estamos sendo desamparados por Deus, como Cristo foi desamparado por Deus, porque Cristo estava ali sofrendo, como se fôssemos nós, na cruz do Calvário, sofrendo todo o castigo que era nosso. Então ele foi desamparado, mas nós não seremos desamparados. Então, queridos, nós somos entregues à morte, como diz o versículo 36, o dia ou continuamente, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora sim, a resposta do apóstolo Paulo. Em todas estas coisas, e não é sem essas coisas, mas é em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E a lógica aqui é a seguinte: é por causa do nosso amor a Deus, como ele diz aqui, por amor de ti, que nós sofremos. Sim, a igreja sofre nesse mundo porque ela ama a Deus. Mas por que ela ama a Deus? É a pergunta. A igreja ama a Deus porque, primeiro, Deus amou a igreja através do Evangelho. Esse Evangelho tomou o nosso coração. Esse Evangelho tomou o nosso entendimento. Esse Evangelho tomou a nossa alma, tomou o nosso corpo. E nós amamos ao Senhor e nós nos arriscamos nessa vida porque amamos a Deus. E por causa do amor de Deus, nós somos entregues à morte continuamente e somos considerados, sim, ovelhas para o matadouro. Isso é sinal, queridos, que nós estamos sendo identificados com Cristo Jesus, porque nós estamos sofrendo assim como Ele sofreu. Veja o que diz João 16:33. João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O raciocínio aqui deve ser o seguinte: se Cristo passou por todas as aflições que Ele passou, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e como disse o texto anteriormente, Ele hoje intercede por nós, Ele está presente, Ele está nos capacitando, Ele está nos fortalecendo, Ele está ao nosso lado, como foi lido hoje de manhã, em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos um intercessor, Cristo Jesus, e Ele é o primeiro sofredor, Ele é o primeiro a passar por aflições, e Ele diz: se vocês são cristãos, vocês também passarão por aflições, mas saibam de uma coisa, tenham bom ânimo, alegrem-se, porque essa guerra aqui, ela já está vencida. Eu já venci. O Evangelho já aconteceu. Eu já dei a minha vida. Eu já substituí vocês na cruz. Essa obra do Evangelho já foi aceita pelo meu Pai. E a prova disso é que eu ressuscitei. Isso significa que o reto juiz aceitou a oferta que foi dada. Então, tenham bom ânimo. Isso é passageiro. Vocês passam por aflições, mas isso vai acabar. Não tenham medo. Não tenham pânico. Eu venci o mundo. Essa é a implicação desse evangelho amoroso e poderoso do Senhor Jesus. Então, como que num resumo de tudo que o apóstolo Paulo fala nessa porção aqui que a gente leu, a partir do versículo 38 ele diz: porque eu estou bem certo, irmãos, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do Evangelho, do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele está fechando, ele está relembrando tudo aquilo que ele acabou de dizer, de forma tão linda, de forma tão poética, para alcançar ao coração da igreja de Roma, para que a igreja de Roma, entendendo o poder e o amor de Deus através do Evangelho, dissesse assim: Paulo, nós sabemos agora, nós cremos, nós estamos vendo que esse Evangelho é poderoso para alcançar pessoas no mundo todo, e quem sabe lá na Espanha, onde você quer ir. Era essa a intenção do apóstolo Paulo, através do Evangelho, que missões acontecessem, através da sua própria vida, mas também que aquela igreja fosse edificada e se livrasse dos seus temores, se livrasse da sua ansiedade, de tudo aquilo que assaltava a alma, o coração daqueles irmãos, porque o Evangelho, ele é poderoso para fazer tudo isso. Então, queridos, podemos encerrar essa nossa reflexão de hoje dizendo que nada poderá nos separar do amor verdadeiro de Deus. Não tema nada nesta vida. Eu vou repetir para mim e para você. Não tema nada nesta vida, pois Deus escolheu nos dar o seu amor para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado porque essas palavras, elas são maiores do que nós. Obrigado porque a revelação das Escrituras Sagradas, elas vêm, elas se fixam em nosso coração. Como diz o profeta, ela é como a chuva que vem, cai sobre a terra e cumpre o seu propósito e não volta vazia. Ó Deus, que o Teu Evangelho, ele encontre terreno fértil no nosso coração e ele faça com que a gente produza frutos que lançam fora o medo, assim como a Tua palavra diz, o amor lança fora o medo. Que o Teu Evangelho faça todo o medo ser lançado fora das nossas vidas. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.